Oi, meu nome é Helena, faço parte do Clube de Química 2022, sou aluna de segunda fase do curso técnico em Química e meu professor orientador é o Samuel. Bom, as questões escolhidas têm relação com os gases de efeito estufa e a chuva ácida. Bom, primeiramente, o que são os gases de efeito estufa? Os gases de efeito estufa são moléculas capazes de absorver calor. Esses gases retêm a energia proveniente do Sol e aumentam a temperatura do planeta, ocasionando um fenômeno natural chamado efeito estufa. Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio, clorofluorcarbonos e vapor d'água são exemplos de gases de efeito estufa. Na atmosfera, eles formam uma barreira que impede que o calor volte para o espaço e o difundem no ambiente. Consequentemente, o efeito estufa faz com que a temperatura da Terra atinja uma média, cerca de 15 graus Celsius, favorável para a manutenção da vida. Entretanto, o aumento das emissões por ações humanas tem ocasionado uma maior concentração dessas substâncias gasosas e, como consequência, gerando o aquecimento global. A emissão de gases poluentes na atmosfera, como gases de efeito estufa, tem causado graves problemas ambientais, sendo um deles a chuva ácida. O aumento da acidez na chuva ocorre principalmente quando há um aumento na concentração de óxidos de enxofre e nitrogênio na atmosfera. Para a natureza, as consequências da chuva ácida são a destruição da cobertura vegetal, a acidificação dos solos e das águas de rios e lagos. Com base nesses conhecimentos, já podemos resolver as duas questões que eu separei. A primeira questão é da UDESC, que diz: nos últimos anos, o perigo do efeito estufa agravou-se devido à emissão excessiva de substâncias químicas que absorvem o calor refletido pela Terra. Assinale a alternativa em que todas as substâncias apresentadas referem-se aos gases de efeito estufa. Alternativa A: dióxido de carbono, metano, NOx, que são os óxidos de nitrogênio, e CFCs, que são os conhecidos cloro, flúor e carbonos. B. H2O, que é a água, cloreto de sódio, dióxido de carbono e o C8H16 são conhecidos como os ciclooctanos. C. Dióxido de carbono, metano, dióxido de enxofre e ácido nítrico. D. Oxigênio, o NOx, que é o óxido de nitrogênio, água e amônia. E a alternativa E é ácido sulfúrico, o CFC, que é clorofluorcarbono, dióxido de carbono e água. Então, como eu disse anteriormente, os gases que se referem, na realidade, aos gases de efeito estufa que estão dentre essas alternativas, entre as 5 alternativas, é a alternativa A. Como eu disse, o dióxido de carbono, o metano, os óxidos de nitrogênio e os clorofluorcarbonos são os principais gases do efeito estufa. Logo, a alternativa A é a correta. A segunda questão escolhida é do FEI São Paulo, que se refere à chuva ácida e diz: nos últimos anos, a cidade de São Paulo vem sofrendo os efeitos da chuva ácida. O caráter ácido da chuva é causado pela presença de alternativa A, monóxido de carbono, alternativa B, amônia, alternativa C, óxido de enxofre, alternativa D, sais de fósforo ou alternativa E, partículas de carvão. Como eu já disse anteriormente, a chuva por si só já é ácida, só que o que dá a ela o caráter, o título de chuva ácida são os altos níveis de óxido de enxofre e nitrogênio. Logo, dentre as 5 alternativas dadas pela questão, a alternativa C é a correta. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até mais!